então a segunda parte do nosso mini treinamento, e nessa segunda parte nós falamos de gestão, né? E chamamos de gestão integrada. Então, nós fazemos como assessor, assessor geotécnico da obra, como eu já expliquei, que vai desde a necessidade de algum cliente de fazer uma obra de escavação, uma edificação, uma barragem, uma estrada, um aeroporto, qualquer obra que precisa ser feita sobre o terreno, né, basicamente, aí começou a obra de terraplanagem. Porque vai haver necessidade de um corte, um aterro, vai haver alguma escavação para fazer uma sapata, começou a obra de corte e aterro. Tem uma norma chamada 80, de número 8044, uma NBR, que diz o que tem que fazer. Então começou ali. Né? Quando o cara teve a vontade ou necessidade de comprar um terreno para fazer um loteamento, para fazer uma casa, para fazer uma barragem, enfim, uma estrada, um acesso, um fazendeiro fazer a sua açude, seu acesso, sua estrada rural, que é municipal. Nós temos clientes em qualquer lugar, qualquer casa, qualquer rua. Bom, então, a assessoria geotécnica à obra é isso. E na questão administrativa, nós temos que fazer uma gestão. A nossa gestão, então, é estratégica, pela experiência, né, por ter tido sucesso, pelas revelações que eu tenho, de o que fazer, para onde ir, porque é o Espírito Santo que me governa. Aí eu tenho que passar para a gestão executiva, que hoje está sendo formado por uma única pessoa. Né? E essa pessoa que vai administrar várias pessoas que participam dessa administração executiva, né? Porque não tínhamos que mudar isso, porque o sistema nosso é produtivista. E se a pessoa não tiver o espírito empreendedor, ela não consegue, espírito empreendedor de administrar as pessoas para fazer com que as pessoas se desenvolvam, ela não pode ser diretora. E esse foi um aprendizado. Um aprendizado que nós temos que falar de função. Se o administrador não define funções, se não pede como que cada um que vai trabalhar naquela função proceda como ele vai proceder, qual o procedimento dele, tem que começar o que ele vai fazer, como ele procede. E nós temos que aprovar, o diretor executivo aprova, e nós, como diretor estratégico e AGO, pela experiência e pelas revelações que temos de Deus, vamos aprovar aquela função para aquela pessoa, em função das características dela. A Bíblia fala em função, a Bíblia fala e faz uma analogia com o corpo humano, como ontem, até na reunião de início desses novatos, eu comentei. Bom, ontem eu já falei um pouco, mas vou voltar a falar da questão relativa à memória de cálculo. Primeiro, que a memória de cálculo é um procedimento. É um procedimento. Se não é um procedimento que eu aprendi com 19 anos, né? Tinha que fazer uma memória de cálculo. Então eu digo hoje, e como procedimento, é o segundo mandamento dos 10 mandamentos da Dynamis, do sistema da Dynamis. Então, como você é novato, como você que está trabalhando para nós, não conhece os 10 mandamentos? Como você é cristão e não conhece os 10 mandamentos? Mas mais do que conhecer, é aplicar. Por isso que eu falo que é vivencial. Agora, se o camarada tem uma função, não conhece a função, não assumiu a responsabilidade da função, não conhece os 10 mandamentos, não vivencia, não pratica, e chega no fim do mês e recebe, eu falei sempre para o financeiro, se você pagar valores errados, você vai fazer o mal. Será que não fez o mal? Fez. Fez o mal. Porque eu não posso pagar um produto que não esteja em conformidade. E a conformidade era perguntar, era pedir para provar. Se alguém falasse, eu ia perceber, não, não pode pagar. No entanto, que eu falo, não vou pagar sem o relatório de produção, porque o relatório de produção, ele dá consciência para a pessoa da sua produtividade. A pessoa precisa entender que ela não está ganhando dinheiro por causa do tempo, ela está ganhando dinheiro
por causa do produto que ela faz. Por isso que ela tem que saber a função para saber os produtos daquela função. Aí sim, medir o tempo, que é o RP, para depois atribuir valor, que é o RRP, é o resultado do RP. O resultado daquelas horas que ele dispôs para fazer um produto com qualidade e no prazo. As pessoas precisam entender isso. Porque esse sistema trabalhista que nós temos, que coloca coisa por hora, para mim é coisa do inimigo. E esse inimigo vai estar mudando toda a sociedade para uma coisa que alguns julgam melhor, pior. Eu não estou aqui para discutir se estamos indo para o comunismo ou estamos deixando a democracia. Eu tenho uma preocupação muito maior que essa, que é ser cristão verdadeiro. Quem é cristão verdadeiro não está muito preocupado com o corpo, porque ele está sendo guiado pelo Espírito Santo, e ele sabe o que vai acontecer, e ele sabe que tem uma vida eterna, não está muito preocupado com essa. Mas vamos lá, memória de cálculo justificativa é uma coisa que você faz, porque o cristão verdadeiro, o que ele faz, ele tem que fazer para servir o outro. Por isso que eu tenho dois flancos, né? O financeiro e necessidades na empresa. Nós temos que ter um financeiro que cobra as questões de justeza nos produtos feitos, né? Não pode receber o dinheiro e deixar o dinheiro fluir de forma equivocada, ou seja, pagar um fornecedor que não fornece. Não pode pagar um fornecedor que não fornece adequadamente. Isso não é ser bonzinho, isso é ser corruptível, porque eu corrompo quem recebe um dinheiro que não é bom. Por que não é bom? Porque corrompeu a pessoa, ela não fez o produto adequadamente, como ela vai receber? Né? Então, o financeiro que mexe com dinheiro que é do reino de Deus tem que saber usar o dinheiro, senão dá problema. E a necessidade, as pessoas têm que ter necessidade. E nós temos que juntar financeiro com necessidade para quê? Para servir e inclusive para dar glória a Deus. Bom, o método de cálculo que é justificativo é porque qualquer coisa quantificável, como que ela é quantificável? Se ela precisa ser quantificável, assim como o pagamento, precificação, um cálculo de estabilidade, um cálculo de dimensionamento de pavimento, qualquer coisa, drenagem. Então, as coisas quantificáveis, elas têm que ter um modelo mental primeiro. Então, o homem desenvolve um modelo mental. E eu vou te dizer que esse modelo mental, na grande maioria das vezes, vem da revelação. Não é intelecto do homem. É Deus dando uma revelação. Até para testar aquela criatura. Se a criatura acha que é ela já está errada, porque não é ela. É com o Espírito Santo. Tá? Se for um modelo mental do bem para a sociedade. Se veio do Espírito Santo. Se não veio do Espírito Santo, não é do bem. Né? Muito bom. Aí se coloca o modelo matemático. Mas o modelo matemático tem dados de entrada. Porque quando você tem um modelo mental, você cria os dados de entrada. Né? Então, o modelo matemático tem dados de entrada. Tem fórmulas. E as fórmulas têm variáveis. E as variáveis eu posso dizer que elas têm incertezas, ou às vezes tem variáveis imponderáveis. Né? De qualquer forma, pode ter essas coisas. E elas precisam estar definidas para se conhecer as incertezas, conhecer as imponderabilidade. Qualquer cálculo de estabilidade tem isso, senhores. Qualquer cálculo financeiro tem isso. Né? Então, se a gente não entender o que é uma memória de cálculo justificativa, e outra, uma memória de cálculo justificativa, ela parte do modelo mental, e depois, a hora que a gente aplica aquele modelo mental, a gente pode descobrir que não está correto o modelo mental, tem que ser corrigido. Aí vão vir os cálculos para quê? Para ter uma tabela resumo e para ter decisão do homem. E veja que não é o caso que eu coloquei 6, porque 6 está ligado ao homem. Mas toda apresentação de produto para a Dynamis, para nós, ou todo treinamento aqui conosco, o workshop, deve supor uma memória de cálculo para liberar uma PTEC. Todo trabalho tem que ter uma proposta. Então, nós não temos que raciocinar com valores fixos por mês. Nós raciocinamos o seguinte, está aqui as oportunidades de trabalho. Qual que é a sua proposta? Qual que é a sua função? Você tem essa função. Agora, então, você começa a fazer esse trabalho e vai fazer um RP, que é o relatório de produção diário,
Mas para você começar a trabalhar, você tem que ter uma proposta técnica. Qual que é a sua proposta? Ah, vou trabalhar tantas horas e tal, tal, tal. Você pode trabalhar 1 hora por dia, você pode trabalhar 10 horas por dia, né? Por quê? Porque você está propondo que você vai trabalhar horas para fazer produtos. E depois a gente quantifica, através do homem-hora, o valor dos produtos. É diferente do que receber por hora, por valor fixo. E é isso que eu estou tentando pôr na cabeça das pessoas. Senhores, como sempre, até as fórmulas do Excel, essa última linha que tinha ali, todas as fórmulas do Excel tem que ter uma memória de cálculo justificativo. Senhores, acabou o nosso tempo aqui, então eu vou passar para a segunda parte, terceira parte, né, que é com relação ao estudo da vida espiritual. Né? Então agora eu tenho que trazer aqui para mim e colocar aqui, onde está aqui.